Pronto, olha, bom dia para vocês dois que estão assistindo a aula. Hoje, né, essa é a nossa segunda aula da semana 13. Nós estamos estudando a questão do ponto ordinário para as equações diferenciais. E hoje o que a gente vai fazer é uma justificativa. Por que essas equações são importantes? Por que a gente está interessado nelas, né? E, e para isso a gente vai usar, né, dois fenômenos quânticos bem interessantes. Um é o tunelamento, que é um fenômeno que a gente vai descrever em seguida, e o outro é o oscilador harmônico quântico, tá bom? É isso que a gente vai fazer aqui agora. Então a gente começa com essa brincadeira do que é a mecânica quântica, né? A estrutura quântica da matéria foi assim antecipada, né, 500 anos antes de Cristo por Demócrito. Ele argumentava o seguinte: olha, se a gente começar a dividir uma matéria em vários pedaços, vai chegar um momento que não tem mais como dividir. E aí então ele disse que a matéria seria composta dessas coisas indivisíveis, né? O tomo significa parte, e átomo é aquilo que não tem partes, é o indivisível. Mas é claro, é uma visão muito ingênua das coisas, né? Uma inferência filosófica aí. Essa questão da estrutura da matéria só foi retomada muito depois, no início do século XX, né? Por exemplo, aquela questão de Einstein de que a luz faz uma trajetória que não é reta. A experiência que demonstrou isso foi em 1919. Então, muito depois é que essas coisas começaram a ter uma repercussão maior. E aí, como as coisas quânticas não se adequavam à mecânica newtoniana, foi necessário construir uma nova mecânica para isso. E as pessoas importantes aí foram o Rutherford, Boltzmann, Planck, Einstein, Bohr, né, Heisenberg e Schrödinger, que é o que a gente vai comentar hoje aí, um pedacinho sobre essa questão. Então são todas pessoas ligadas a essa questão da mecânica quântica. Então, em 1926, né, pouco depois de 1919, com o Einstein demonstrando lá a estrutura relativa, né, da mecânica, o Schrödinger propôs essa equação aqui para descrever, né, o estado de uma partícula subatômica, como um elétron, por exemplo, né? E é gozado porque, primeiro, ela faz referência a uma equação diferencial parcial, né? Aqui está a derivada com respeito a t, aqui com respeito a x. Isso é uma novidade, a gente ainda não tinha visto equações diferenciais nesse sentido, né, daqui das coisas. E outra coisa muito estranha é que aparece um i aqui dos complexos. Então essa psi, né, essa letra aqui, a letra grega psi maiúsculo, essa psi é um número complexo. E aí a pergunta curiosa é como é que um número complexo pode descrever um estado de uma partícula, né? Okay? Aqui as constantes são bem conhecidas, né? O I é a unidade imaginária e o H cortado, essa é uma constante famosa, né? É a constante de Planck, H dividida por 2π. Esse H cortado, na mecânica quântica, ele é bem conhecido. Bom, então a pergunta agora é como é que um número complexo pode descrever o estado de uma partícula? Ele pode descrever o estado? Essa resposta foi dada por Bohr, também na mesma data. Essa época, 1926, foi a época em que a mecânica quântica estava brotando aí das cabeças dos principais matemáticos da época, né? Ele descobriu ou propôs o seguinte, que o número real módulo de π ao quadrado, isso aqui é o π, um número complexo, o módulo dele ao quadrado é um número real. Isso seria a densidade de probabilidade da partícula, né, se encontrar na posição x no tempo t. Isso significa o seguinte, que a probabilidade da partícula estar nesse intervalo
no tempo t é essa integral. Você soma todas as probabilidades, né? Densidade de probabilidade é isso, né? A probabilidade seria essa integral aí dele estar. Aqui dentro tem o princípio da incerteza, né, do Heisenberg, que fala que você não sabe, não consegue determinar simultaneamente a posição da partícula no tempo t. Você tem que descrever as coisas probabilisticamente, né? Okay? Então, essa é que é a intenção. Ok. A gente vai ver que isso tudo tem a ver com o que a gente está fazendo. Você espere um pouquinho que a gente vai chegar lá, tá bom? Ok. Então, veja, é uma equação em derivadas parciais, a gente viu aqui, e do jeito que está, é uma equação que não é fácil de ser respondida, ou não é fácil de ser resolvida. No entanto, se esse V que está aqui, esse V é o potencial que a partícula está sujeita. O potencial significa o seguinte: o potencial é menos o trabalho realizado pela força. Então, no fundo, esse potencial tem a ver com as forças que agem sobre a partícula subatômica, lá, sobre o elétron. Né? Okay. Então, vamos imaginar que ele seja independente do tempo. Então, ele é fixo, o potencial está lá, ele não varia com o tempo. E, nesse caso, a equação pode ser escrita assim, ó. Desse jeito aqui está o V de x. E a gente vai tentar uma técnica conhecida como separação de variáveis. Isso daqui é uma técnica muito conhecida em equações diferenciais parciais. Você tenta uma solução que é um produto de duas outras. Né? Um produto, uma numa variável, outra em outra variável. Por isso o nome de separação de variáveis. Né? Você supõe que as variáveis, a variação seja independente numa função e noutra. Né? Eu tinha um professor, quando eu estudava essas coisas aqui, era aluno ainda, ele chamava esse método de o honorável método de separação de variáveis, porque ele é mesmo honorável, ele, né, resolve várias coisas. A gente vai ver esse método um pouquinho adiante também, é um método bem interessante. Então, você supõe que a solução seja assim, o produto de duas outras, e substitui lá na equação 1. Então, olha só, o que era aqui a derivada com respeito a t, a derivada parcial com respeito a t, a derivada parcial com respeito a isso, o psi sai da derivada e fica só a derivada com respeito a t. Tá aqui, ó. E a derivada ordinária, já não é mais a derivada parcial. Mesma coisa com a derivada com respeito a x, né? Se eu pego isso aqui e derivo com respeito parcialmente com respeito a x, o psi sai da derivada e fica a derivada ordinária com respeito a x, que é o que está colocado aqui. Ficou assim. Tá ok. Então, essa daqui é essa mesma equação anterior, só que agora você substitui o psi pelo produto dessas duas. Agora é que está a mágica. Ó. Se você dividir pelo produto dos dois lados, aqui quando você divide pelo produto, o psi cancela, fica só dividido por φ. Esse outro aqui é o φ, né? Okay. PHI, né? É a letra grega φ. E do lado de cá, quando você divide pelo produto, aqui o φ cancela, fica o psi, e aqui também o psi cancela, o que derivou pelo produto, aqui já está o produto, ficou só isso daqui. E por que que isso é uma mágica? Isso daqui é uma mágica porque esse lado da equação só depende do t, e não depende do x. E esse outro lado de cá só depende do x e não aparece o t. Qual é a conclusão? A conclusão é o seguinte: olha, isso aqui não pode mudar com o x, porque se isso aqui mudasse com o x, do lado de cá deveria mudar com o x também, o que não é verdade. Então isso aqui não muda com o x, o que significa que isso aqui é constante. Poxa, e a mesma coisa, se esse daqui é constante, esse aqui também é constante, né? Você pode pensar do contrário. Isso aqui não pode depender do t, porque se isso aqui mudasse com respeito a t, esse lado mudaria, e esse lado é independente do t. Então você conclui que essa aqui é constante e é igual a essa. Daí o nome de
separação de variáveis também, né? As variáveis estão separadas aqui, né? Então isso daqui é igual a E, tá bom? Aí então você iguala tudo isso aí a um valor E, olha, indicando por um valor E. Então antes estava dividido pelo φ e era constante. Eu passei o φ multiplicando. Tá legal? Antes era constante, estava dividido pelo π. Eu passei o π multiplicando, ficou isso daqui. Então a moral da história é, usando essa técnica, o honorável método de separação de variáveis, aquela equação diferencial parcial, essa equação diferencial parcial que está aqui, né, pode ser estudada estudando separadamente uma equação e outra, que são essas duas aqui. Né, okay? Então você ficou muito mais fácil, porque agora as derivadas são as derivadas ordinárias, e agora a gente começa a perceber que tem a ver com o que a gente está fazendo. Né? Essa daqui é uma equação diferencial muito simples, não tem problema. Né? Tá aqui, olha, a solução é essa, é um exponencial complexo. Entra senos e cossenos, tem aí o período, etc, etc. Né? Essa outra daqui é conhecida como a equação de Schrödinger independente do tempo. E é ela que a gente vai estudar daqui por diante. Tá legal? Essa daqui é a equação que a gente vai estudar. Então, resumindo aí, a gente tinha a equação de Schrödinger, que era essa equação aqui que, né, descreve o estado da partícula. Essa equação tem a propriedade de que o módulo do π ao quadrado é a densidade de probabilidade da partícula estar lá aí nesse intervalo. Okay? E para estudar isso aqui, usa separação de variáveis e cai em duas outras equações, que são essas aqui. Uma trivial de ser resolvida e a outra que a gente vai trabalhar um pouquinho. Tá bom? Então, eu acho que até agora tá aí feito, a conta está certa. Agora, tem uma interpretação física desse E. No fundo, se você pensar do ponto de vista matemático, ele é só a constante de separação de variáveis. Cai numa equação, cai em outra. Fisicamente, a interpretação dessa quantidade é o seguinte: isso aqui é a energia total da partícula. Uau, e a gente vai usar essa interpretação logo adiante. Né? Então, se você pensar na equação de Schrödinger independente do tempo, aqui é o potencial relacionado com as forças que agem sobre a partícula, né? E aqui está a energia total da partícula, que é essa que a gente vai estudar. E a gente vai querer resolver essa equação. Né? Por que ela é interessante para a gente? Porque aqui tem um coeficiente variável. Uau, tá vendo? O coeficiente da derivada segunda é constante. Aqui eu tenho uma constante que multiplica o φ, mas aqui é o coeficiente variável. E é isso que a gente está estudando agora. São equações com coeficientes variáveis. Então, uma das aplicações disso daí é essa equação de Schrödinger. Tá bom? Agora, como é que a gente vai estudar isso e em que situação? Para que potenciais a gente vai fazer? Para isso, a gente vai motivar a situação com esse fenômeno de tunelamento, que significa o seguinte: vamos supor que eu tenha na mecânica newtoniana, né, um trem de montanha-russa, ele está descendo aqui a montanha, e dependendo da velocidade dele, ele vai subir ou não essa ladeira. Né? Isso aqui funciona como uma barreira de potencial gravitacional. Né? Ele não pode passar daqui para o outro lado sem primeiro passar por essa barreira. É uma barreira de potencial gravitacional. E ele pode ou não passar dessa barreira. Se ele vier com muita velocidade, ele passou, foi para o lado de lá. Se a velocidade não for tanto, ele vai subir até um momento, parar e voltar. Então a gente diz que ele foi refletido pela barreira de potencial. Então essa é uma situação bem conhecida. Agora, na mecânica quântica, isso aqui é a surpresa, né? Acontece de uma partícula vir com energia menor do que a da barreira, mas passar pela barreira. Olha aqui, né?
Isso não dá para a gente ver, não dá para imaginar, mas o modelo matemático possibilita a gente concluir essas coisas. E chama tunelamento, porque a partícula vem e é como se houvesse um túnel, que ela saísse daqui e passasse para cá, ó, sem passar pela barreira aqui em cima. Uau, vamos ver como é que isso funciona. Então a gente vai supor isso daqui. A gente vai supor essa situação que está aqui. Aqui está o gráfico da função potencial. Eu estou supondo que ele é assim. Tá legal? Aqui está a energia total da partícula. Então a partícula vai encontrar o potencial nesse ponto. Esse ponto é o ponto x igual a zero. Né? A partícula vai encontrar aqui. E aí a derivada do potencial é positiva. Então a derivada está crescendo aqui. Ó. Essa situação é exatamente a situação lá do trenzinho no pé da montanha. Né? Ele chegou aqui, olha, o trenzinho vai chegar aqui, ele chega com uma energia e a gente está imaginando que a energia seja menor do que essa daqui, porque ele está subindo muito nesse negócio daqui. E a pergunta é, nessa situação, será que o elétron fura a barreira de potencial? Essa aqui é a pergunta que a gente está colocando. Né? Então, veja, ele vai chegar aqui, olha, exatamente na altura E, em que é o V de zero. Né? Depois o V aumenta, né? E a velocidade da partícula continua aqui. Então, o E é igual ao V0 e a derivada é positiva. Por isso é que a barreira é maior. Né? Tá legal. Então, veja, a gente está quase numa situação bem conhecida. Não está exatamente numa conhecida, porque a gente não sabe ainda quem é esse potencial. Em particular, ele não é um polinômio. A gente só sabe estudar essa equação, caso que isso aqui é x, x ao quadrado, etc. Então, o que a gente vai fazer? Vai aproximar o potencial pela fórmula de Taylor, pela reta tangente a isso daqui. Então, a gente vai supor que o potencial seja assim, ó, é V de zero mais o V' de 0x. Esse é o polinômio de Taylor de ordem 1 do potencial. Né? E ele aproxima o potencial, né? O V aproxima esse potencial só para x próximo de zero. Para x longe já é outra coisa. Né? Mas é exatamente para x próximo de zero que a gente está interessado nessa equação. A gente quer saber se a partícula fura essa barreira de potencial ou não. Tá legal? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa expressão aqui, olha, do potencial, e colocar ela aqui, ó, na equação de Schrödinger. Então, aqui vai ficar o V0 mais o V0' vezes x, que multiplica isso. Agora, o V0 é igual à energia total. Então, vai cancelar dos dois lados. Vai cancelar dos dois lados. Tem um sinal de menos aqui também, que eu vou passar multiplicando. Depois de simplificado, vai cair nessa equação aqui. Tá bom? Essa equação aqui, onde o C é isso, é a derivada, é multiplicado por 2m sobre h. Isso porque, antes, né, aqui estava dividido por 2m sobre h ao quadrado. Aí eu passo multiplicando, fica aqui essa expressão que está do lado de cá. Poxa, a equação já ficou bem mais simples, mas olha aqui, olha, tem um x multiplicando aqui. Né? Essa é uma equação de coeficientes variáveis, tá bom? E essa é praticamente a situação que a gente está considerando lá naqueles exemplos, né? Essa daqui é uma coisa boa. E é uma coisa boa também porque, olha, é uma equação de ponto ordinário. Por quê? Porque o coeficiente da derivada segunda não se anula em x igual a zero. Uau, então é aquela técnica usual da gente sentar, ir a solução em série, achar os coeficientes, né? Achar as relações de recorrência e pronto. Uau, então a gente está resolvendo a equação de Schrödinger no fundo. Né? Okay. Tem um detalhezinho que a gente vai simplificar um pouco, é que a gente pode considerar a situação em que esse C aqui é 1 de um jeito um pouquinho mais fácil. Eu vou fazer uma mudança de escala no eixo x. Né? Okay? Eu vou chamar de S igual a C elevado a 1/3 vezes x.
Se o c elevado a 1/3 for maior do que 1, eu estou fazendo uma expansão. E se o c elevado a 1/3 for menor do que 1, eu estou fazendo uma contração. Mas isso é só uma mudança de escala no eixo x. Mas essa mudança facilita muito pelo seguinte: se eu considerar a nova função s de y como sendo isso daqui, né, o psi anterior de x, olha só, quem é a derivada? A derivada, usando a regra da cadeia, né, fica a derivada da interna, a derivada de x com respeito a derivada de s com respeito a x, fica c elevado a 1/3. E quando deriva a segunda vez, fica c elevado a 2/3. Ok. Agora eu vou substituir aqui nessa equação. Então está lá, aqui está a derivada segunda, eu vou fazer aqui um truque sujo, né? E um truque que explica por que esse aqui é 1/3. Eu separo o 1 em 2/3 mais 1/3. 1/3 fica aqui, e esse x vezes 1/3 é o s. X vezes 1/3 é o s. E eu deixo aqui isso aqui multiplicando. Essa daqui, quando eu derivo duas vezes, fica c elevado a 2/3. Uau! Aí eu coloco o c elevado a 2/3 em evidência e fico com essa equação aqui. É a mesma equação que eu tinha lá antes, né, como se eu pudesse supor que o c é 1. É só fazer um reescalonamento na variável x. Ok. Então agora a gente chegou nessa equação daqui, e essa equação é super famosa, né? É conhecida como a equação de Airy. Essa fotografia que de fato é um desenho até muito bem feito. O Airy foi diretor do Observatório de Greenwich durante mais de 50 anos, e ele estudava muito astronomia, etc. Era bem conhecido lá, né? E ele encontrou essa equação lá em astronomia. E aqui está uma coisa super curiosa, né? O que antes aparecia lá no estudo astronômico, né, aparece aqui agora no estudo de mecânica quântica. É como se você tivesse as duas pontas de uma reta infinita, quase, né? Um que é astronômico e o outro que é infinitamente pequeno, né? Puxa, então essa equação tem alguma coisa de comum com o que é muito grande e o que é muito pequeno. É uma equação surpreendentemente interessante, né? Tá aí a brincadeira com a equação de Airy, né? Então tá certo. Agora voltando lá ao problema da gente saber se a partícula atravessa ou não uma barreira de potencial, está ligado ao estudo dessa equação aqui, né? E o estudo no ponto S igual a zero, porque é lá que corresponde o x igual a zero, que é o ponto ordinário da equação. Então não tem problema. Para a gente essa equação agora é bem conhecida, né? É de coeficientes variáveis, mas é de ponto ordinário. O que a gente vai tentar? Solução em série. Oh, que legal! Então a gente já resolveu isso daí. E o mecanismo aqui é padrão, né? Deriva, né? E aqui deriva uma vez, deriva duas vezes. Só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, quando a gente deriva aqui duas vezes, cai dois números lá no expoente, né? E quando você multiplica aqui por S, esse daqui sobe 1 lá no expoente. Então é como se houvesse aqui uma série, aqui uma outra, e eles diferissem por uma ordem de 3, né? Essa desceu 2, essa subiu 1. Como é que a gente lida com essa brincadeira? A gente lida da seguinte maneira. A primeira coisa é fazer aquela reindexação da derivada segunda, né? Usando o índice, a gente vai usar o índice n-2 igual a k. Vai usar aqui, né? Então o n-2 é k. Quando o n é 2, o k é 0, né? Aqui eu começava do n igual a 2, aqui eu vou começar do k igual a 0. O que era n fica k mais 2, o que era n menos 1 fica k mais 1, o que era n fica a subíndice k mais 2, e o que era n menos 2 fica k. Tá? Aqui o potencial. Okay? E só por conveniência, a gente vai ver que isso é interessante, eu vou separar o primeiro termo desse negócio.
O primeiro termo está aqui, né? É o termo independente do S, que está colocado de cá. Eu vou começar com K de igual a 1 em diante. E a gente vai ver já por que a gente está fazendo isso. Nós estamos fazendo isso pelo seguinte. Eu vou multiplicar agora o Y por S. Tá lá, o Y eu vou multiplicar por S. Quando eu multiplico por S, fica a 0 vezes S. Então, essa multiplicação começa o primeiro termo sendo o S elevado a 1. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Né? Eu vou multiplicar por S, vai começar com a 0 vezes S, né? Que eu uso aqui uma mudança agora, uma mudança mais simples, que é o N mais 1 igual a K. Né? Então, se o N começa do 0, o K começa do 1. O K começa do 1. Está aqui, né? E o que era S N mais 1 passa a ser S elevado a K. Então, está aqui, ó, do K igual a 1 em diante, esse termo de K. Pronto, acabou-se. Agora a gente consegue comparar esse termo com esse daqui. E a equação, que era isso daqui menos isso, no fundo é esse termo todo menos esse. Uau, tá aí então a brincadeira feita, né? A equação está aqui, o termo independente fica aqui, todos os outros dependem de potências positivas, né, lá do K, e a gente percebe o seguinte, aqui está A subíndice K mais 2, e aqui está A subíndice K menos 1. A diferença entre os dois são 3, né? Ok? Que está relacionado com aquela brincadeira que a gente viu lá em cima, né? Que quando eu derivo duas vezes, cai S ao quadrado. Tá aqui, olha, né? Cai essas potências aqui. E quando eu multiplico essa por S, soma uma potência lá. Então a diferença entre os dois são 3 unidades. Que está aparecendo então aqui nessa hora. Tá legal? Pronto, essa técnica a gente já ilustrou algumas vezes aí no passado, né? E não tem problema. Para essa série ser identicamente nula, todos os termos têm que ser anulados. Então o A2 tem que ser 0. E aqui adiante, o AK mais 2 tem que ser, né, fica determinado pelo AK menos 1. Opa, então tem aí uma distância de 3 elementos entre elas. Né? Então vamos ver agora, vamos começar com o A0. Se eu colocar o A0 corresponde aqui ao K igual a 1. O K igual a 1. Se eu coloco o K igual a 1, aqui fica o A3. Então o A0 determina o A3. Tudo bem? É só fazer isso, né? Para ter A0 aqui, o K tem que ser 1. Eu coloco aqui o K igual a 1, fica o A3. E aí então fica aqui, olha, K mais 1 é 3, e K mais 2 é 3, e K mais 1 é 2, fica aqui dividido. Ok. Agora eu quero saber o seguinte, o A3 determina quem? Eu vou colocar aqui o A3. Para colocar aqui o A3, o K é 4, né? Para ficar 4 menos 1, 3. Então o A é 4, eu coloco de cada A o A6. Então, o A0 determina o A3 e o A3 determina o A6. E aqui embaixo fica 6 vezes 5. Né? Então, no fundo, o A6 é determinado pelo A0 que está aqui. Ó. 6 vezes 5, 2 vezes 3. Né? E assim por diante. O A0 vai determinar todos os múltiplos de 3. Vai determinar o 9, vai determinar o 12, vai determinar o 15 e assim por diante. Né? O A1 fazendo uma conta semelhante, ele determina todos os múltiplos de 3 mais 1. Vai determinar aqui, né? É 3 mais 1. Isso aqui é 2 vezes 3 mais 1. Isso aqui é 3 vezes 3 mais 1. E assim por diante. Vai determinar todos esses aí. E o A0 se anula. O A0 se anula, então ele determina todos os múltiplos de 3 mais 2. Então, por exemplo, o A5 é 3 mais 2, vai ser 0. Né? O A6 mais 2, que é o A8, o A6 mais 2 vai ser 0. O A8 vai ser 0.
Depois, o A11. O A11 é 3 vezes 3 mais 2. Vai ser 0 também. Anulou todos esses aí. Uau! Então a gente cai num termo que é bem curioso. Está aqui a série, toda, né, o original. O A0 determina todos os múltiplos de 3. Está aqui. E o A1 determina todos os múltiplos de 3 mais 1. E os múltiplos de 3 mais 2 são todos nulos. Aí então está aqui essa solução. É uma solução bem estranha. Bem estranha porque, olha só, aqui eu tenho 6 vezes 5 e 3 vezes 2. Não é um 6 fatorial. Está faltando o 4 aqui. Do mesmo jeito, aqui tem 9 vezes 8, está faltando 7. 6 vezes 5, está faltando 4. 3 vezes 2. E aqui embaixo também vai acontecer a mesma coisa, né? Aqui eu tenho 7 vezes 6, está faltando 5. 4 vezes 3. 10 vezes 9, está faltando 8. Aí fica 7 vezes esse daqui. Então é uma solução estranha. Mas é a solução da equação de Euler, né, que está lá. Agora, olha como é que são os gráficos dessas soluções. Então, essas duas aqui são as chamadas funções de Euler. E uma coisa super legal, elas estão pré-definidas lá no Maxima. Se você for lá no Maxima e buscar as funções de Euler, você vai encontrá-las lá feitas direitinho. Uau, olha só que legal. O Maxima, então, não é um programa bobinho, não. Ele é um programa sério. E você pode traçar o gráfico dessas duas soluções. Então, aqui, o gráfico disso daqui. Aqui tem uma combinação linear dessas duas que ilustra alguma coisa. A gente já vai voltar nisso daqui. Mas o que é chocante no gráfico dessas duas coisas? Olha só, elas têm um comportamento oscilatório antes. Chega no zero, muda bruscamente e passa a ser um negócio de subida. Mesma coisa com essa outra, né? Ela vem de lá toda alegrinha, oscilando e tal. Chega no zero, uau, vai para mais infinito. Mas por que isso espelha o comportamento da partícula? Olha só, até antes do zero, a partícula ela é livre. E o comportamento de uma partícula quântica livre é oscilatório, é a onda, né? Oscilou. Quando chega no zero, a barreira de potencial aprisiona a partícula. Tá! E aí a questão passa a ser completamente diferente. Né? Olha que situação de coisa complicada. Assim, pelo menos interessante. Né? Agora, no fundo, dá para a gente ter uma ideia de que isso ia acontecer lá na equação de Euler. Vamos voltar aqui um pouquinho e vamos entender essa equação da seguinte maneira. Vamos passar esse S, Y de S para o outro lado. Tá legal? Para o outro lado de cá. E vamos supor que o S é negativo. Então a derivada segunda passa isso aqui para o lado de lá, né? E o S é negativo. É um múltiplo negativo dela própria. Ora, quais são as funções que a gente já conhece assim, né? A derivada segunda é um múltiplo negativo dela própria. São as funções trigonométricas, né? Senos e cosseno. A derivada segunda do seno é menos o seno. A derivada segunda do cosseno é menos o cosseno. Então você tem aqui esse fenômeno. E de fato, para S negativo, a gente viu as soluções de Euler lá são oscilatórias. Uau, o negócio está ficando interessante. Agora passa o S para o lado de cá e supõe o S positivo. Qual a função tal que a derivada segunda é um múltiplo positivo dela própria? São as exponenciais reais. Né? A derivada segunda da exponencial é ela própria. É um múltiplo positivo dela. Então, para S positivo, esse comportamento aqui deve ser exponencial. E olha, é exatamente o que a gente tem aqui. Né? Oscilatório antes e monótono depois. Né? E aqui, então, está uma combinação linear dessas duas, etc. Né? Essas duas funções, veja que aqui a gente tem que voltar um pouquinho para perceber o seguinte, a gente achou quem é o y de S. Tá legal? Achou quem é o y de S.
Mas a gente tem agora que falar sobre a equação de fato para descrever a partícula quântica. Lembra quem é esse S? O S era isso daqui, olha, cadê a mudança de variável? Eu estou fazendo essa mudança, o S é isso daqui, ó, é o psi de x, que é isso que está acontecendo daqui. Tá legal? Então, o psi no fundo, o y na variável S, o psi é na variável x. Mas, enfim, uma difere da outra só por um escalonamento, né, uma mudança de escala no eixo x. Então, o comportamento das psis são basicamente a mesma coisa. É aqui, né? A psi de 0 é o y0 de sx, que é isso daqui, e a psi de 1 é y1 de sx, que é isso daqui. Então, esse aqui é basicamente o comportamento lá das soluções da equação de Schrödinger que está acontecendo. E o problema é, a partícula fura ou não a barreira de potencial. Ora, dependendo da combinação linear dessas duas partículas, você pode ter uma situação como essa daqui. E o que essa situação tem de interessante? Ela tem de interessante o seguinte: a psi é a densidade de probabilidade da partícula se encontrar, né, na posição que está aqui. Essa psi é positiva no intervalo à direita do zero, no intervalo desse jeito daqui. Ó. Deixa eu colocar aqui para a gente prestar atenção, isso daqui é importante. Ó. A psi, que é uma combinação linear dessas duas, é positiva numa vizinhança à direita do zero. Aí quando eu calcular a probabilidade dela estar nessa região, essa probabilidade é positiva. Uau! Mas essa probabilidade ser positiva significa dizer que a partícula pode cruzar a barreira de potencial. Puxa, olha que coisa interessante. Né? Então, pode sim cruzar lá. E aí esse fenômeno é conhecido como fenômeno quântico do tunelamento. E ele explica algumas coisas interessantes. Por exemplo, né, você tem o núcleo emitindo partículas alfa. As partículas alfa são uma partícula de baixa energia que fura uma barreira grande de potencial. É esse tunelamento. E esse mesmo tunelamento é usado no microscópio de eletrônico de varredura. Se vocês procurarem esse microscópio na internet, vocês vão ver que o fenômeno que está por trás, ele está baseado exatamente nesse fenômeno quântico de tunelamento, né? Uma partícula de energia baixa que fura, né, através de um túnel, né, fura a barreira de potencial. Poxa, super bonito, né? Então, eu acho que a moral da história aqui, né, a gente está estudando equações diferenciais, a técnica é essa, etc. Né? A pergunta natural é, poxa, se isso é difícil, por que eu estou estudando isso? Né? Ora, você está estudando isso por causa desses fenômenos. Né? O que é bonito nisso tudo é que os fenômenos quânticos podem não ser vistos, mas podem ser modelados por equações diferenciais. E a gente sabe como resolver essas equações diferenciais. Então, a gente está com uma força muito grande na mão, né? Não é pouca coisa, não. Tá bom? Tá bom. Deixa eu fazer um comentário agora, desculpa, sobre um outro fenômeno que pode ser estudado também com essa técnica do ponto ordinário, né? Que é o oscilador harmônico quântico. Né? Esse oscilador harmônico quântico é facinho, ele modela um átomo de hidrogênio, por exemplo, né? Que está preso ali no núcleo. É um fenômeno bem conhecido. E faz referência ao nosso super conhecido massa-mola, né? Poxa vida, olha aí, né? O massa-mola reaparecendo aqui numa hora bem estranha. Né? Como é que a gente estudou o massa-mola até então? O massa-mola está sujeito a uma força restauradora que é menos k vezes x. Né? Esse aqui é a força da mola, é uma força restauradora. Né? Essa daqui é a força. Né? E ele é posto em movimento a partir do x de zero e o x' de zero. Né? Okay.
Então, a menos de constante, quem é o trabalho realizado por uma força? O trabalho é a integral da força vezes o deslocamento. O trabalho da força vezes o deslocamento. Mas o trabalho da força que está aqui, vezes o deslocamento, que é x' de t dt, né? Okay? Isso que me dá esse potencial que está aqui. Ó. Isso daqui, no fundo, é o trabalho realizado pela força da mola, né? O trabalho realizado pela mola. E o potencial é sempre isso, né? É menos o trabalho realizado. No fundo, o potencial é a energia que a partícula tem, né? Armazena, em razão da força do trabalho realizado sobre ela. Então, esse daqui é o potencial que a gente estuda nesse caso do oscilador harmônico, né, usual, o oscilador harmônico clássico. E o que é o oscilador harmônico quântico? É estudar a equação de Schrödinger, aquela mesma equação que a gente viu, com esse potencial igual a esse daqui. Esse potencial, tá certo? Poxa, tá aí de novo a mesma brincadeira. E o que é isso daqui? Uma equação com coeficientes variáveis. Aqui é constante, mas aqui é variável. Aqui também é constante. Então, a equação de Schrödinger é uma equação, a equação de Schrödinger independente do tempo, é uma equação diferencial com coeficientes variáveis. Tá legal? Agora, essa equação tem muitas soluções, inclusive soluções que não são fisicamente interessantes. As soluções que são interessantes são o seguinte: isso aqui é densidade de probabilidade da partícula estar lá naquele ponto. E como ela está presa pelo núcleo, ela sobe e desce em torno do núcleo, o limite com x tendendo ao infinito da psi de x tem que ser zero. Isso aqui reflete, né, o modelo de que a partícula não vai escapar do núcleo. Né? No infinito, a probabilidade dela estar lá é zero. Tá legal? Tá legal. Então eu vou agora fazer o seguinte: eu vou fazer uma série de reescalonamentos aqui, né, para transformar essa equação numa equação mais fácil de ser estudada. Tá bom? Então a primeira coisa, eu vou fazer aquele reescalonamento muito parecido com o que eu fiz lá, ó, c vezes x. Eu vou reescalonar na variável x. E vou dar outros nomes aqui para transformar isso numa equação mais simples. Aqui é muito chato a gente acompanhar tudo isso assim, só descrevendo. O melhor seria que vocês olhassem isso aí com um pouquinho mais de tempo. Mas fazendo esse escalonamento, chamando, né, tá tudo muito bem explicadinho aqui, você cai nessa equação aqui. Ó. Você coloca esse fator em evidência. De fato, todas essas mudanças foram feitas para colocar esse fator em evidência. E o que era a equação de Schrödinger, independente do tempo, pode ser escrita assim, ó. Ficou um S ao quadrado que multiplica aqui. Essa equação, é claro que ela menos de constantes, é muito parecida com a outra. No fundo, eu estou só normalizando isso daqui. Então, o que eu fiz? Eu vou normalizar, dividir por isso daqui e dar os nomes correspondentes para simplificar um pouquinho. Não vou cair nessa equação aqui. Tá legal? Ok. E agora, né, vou também ter uma outra coisa para ficar um pouquinho mais simples. Eu vou chamar esse sigma de 2 lambda menos 1. Está aqui a equação. Né? Essa daqui é a equação de Schrödinger do oscilador harmônico quântico. E qual é a energia total da partícula? É isso daqui. Ó. É só a mudança que eu fiz lá em cima. A energia total dá isso daqui. Essa é a energia total da partícula. Tá legal? Ok. Então, o que a gente fez aqui? A gente reescalonou na variável, no eixo x, chamando a nova variável de S, e caiu nisso daqui. Agora eu vou fazer um outro reescalonamento ainda, para simplificar mais um pouquinho. Eu vou reescalonar no eixo y agora. Né? Eu vou chamar de φ de S igual a isso daqui. A S não mudou, mas eu estou achatando a função y, que é essa daqui. Essa daqui eu vou chamar de S. Essa daqui eu vou chamar de φ. Aí calculo as derivadas com respeito a S, as derivadas segundas com respeito a S. Né? Vocês estão vendo aqui a derivada do produto. Né?
Se eu tenho esse produto, quem é a derivada do φ com respeito a S? É a derivada dessa vezes essa, mais a derivada dessa vezes essa. A derivada dessa daqui é menos S vezes ela própria. E assim por diante. Aí faz a continha. Essa substituição é uma substituição bem simples, dá para fazer. Vai aparecer o S elevado a menos ao quadrado sobre 2 em evidência. E a gente vai cair nessa equação aqui. Aqui vocês estão vendo que eu tenho S menos 2 menos 1 aqui. E aqui eu tenho 1 menos S menos 2. Então, um vai cancelar com o outro e vai sobrar só essa partezinha que está aqui. Né? Essa continha é chata de acompanhar assim, só numa leitura, mas é muito tranquila de ser feito na mão. É bem fácil. Você cai nessa equação. E que equação é essa? Não. Essa é a equação de Hermite. A equação que a gente já estudou lá na aula 27, se eu não me engano. Né? A gente começou a motivar as equações com coeficientes variáveis usando essa equação, porque ela é bem simples de ser feita. Tinha aqui o 2S que multiplicava, 2 lambda do lado de cá, né? Estava aí direitinho. Essa é a equação de Hermite. A gente já viu como é que a gente estuda essa equação, exatamente daquela receita de bolo, a gente rodar a maquininha, né? Tenta a solução em série, calcula a derivada segunda, primeira, derivada segunda, agrupa os termos semelhantes, cai nas relações de recorrência. Essas relações a gente já tinha visto. Essa daqui não tem muito problema não. Essa aqui a gente já tinha visto. E a gente já tinha visto também que os termos, né, o A0 determina os termos pares, né, e o A1 determina os termos ímpares. E aqui facilita um pouquinho, porque agora vai aparecer aqui embaixo um fatorial mesmo, né? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Aqui embaixo também 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Então essa equação de fato é até mais simples do que aquela do Airy lá. Né? Tá aí você separa a solução nessas duas equações, nessas duas funções. A gente já tinha visto isso, né? Essa aqui é uma função par, essa daqui é uma função ímpar, e a solução geral é essa daqui. Essa daqui. Ok, então a gente já tem a solução geral da equação. Mas de todas essas, só interessa para a gente aquelas que têm essa condição de contorno, né? Essa psi, lembra, é a φ de Sx. Aqui está o escalonamento na variável x. E aqui está o escalonamento na variável y. Poxa vida, a gente tem 2 escalonamentos aí para fazer. Né? Então, o x tende a infinito, C e somente C, o S tende a infinito. Porque o S é C vezes x com x positivo. Então, no fundo, a gente quer essas soluções aqui, em que esse limite é zero. Então, são soluções que não crescem muito. Se crescer muito, não funciona. Né? Mas veja que o menos S ao quadrado sobre 2, ele vai a zero rápido. Né? Se esse limite não for zero, é porque essa função aqui é barra pesada. Ela tem que crescer muito para não ser zero isso daqui. Mas essa é uma condição de contorno. Então, entre todas essas soluções, a gente vai querer aquelas que têm essa propriedade. Tá legal? E aí é que está o importante dessas funções de Hermite. Essas duas funções são Hermite. Olha só, né? Vamos olhar com cuidado esses coeficientes aqui. Se o lambda for zero, e você está olhando na de baixo, o lambda for zero, essa função é super complicada. Não é nada simples de ser feito. Mas essa aqui de cima, se o lambda for zero, olha, ele aparece multiplicando todos os coeficientes. Então, vai tudo zerar, vai ficar só essa daqui, ó, a função constante. Então para essa função, isso daqui funciona direitinho. Tá legal? Né? E aqui embaixo agora o contrário. Bom, o S igual a zero, o S igual a 2. Olha, o lambda igual a 2, desculpa. Né? O lambda igual a 2, aqui zero e vai zerar tudo. O lambda igual a 4,
vai zerar tudo, porque daqui para frente, se o lambda é 4, daqui para frente tudo é zero. E você tem um polinômio de ordem 4. Se o lambda for igual a 2, isso aqui se anula, você tem um polinômio de ordem 2. Então, puxa, se o lambda for par, você tem polinômios de ordem par correspondente a isso daqui. E para um polinômio, estão lembrando? Para um polinômio isso aqui funciona. Esse limite é zero. Por quê? Porque isso aqui está dividindo, né? Dividindo, se for um polinômio, quando você divide, esse limite é zero. Por quê? Porque a exponencial cresce mais do que qualquer polinômio. Oh, vocês ouviram isso lá no cálculo 1, né? E estão vendo agora o seguinte, transladado para cá, para esse domínio, isso está se dando o seguinte, se a energia do oscilador harmônico, que é essa daqui, for igual a um número inteiro, né, então o oscilador harmônico tem solução admissível, esse limite é zero. Tá legal? Então está aqui, né? Mesmo argumento vale. Aqui eu fiz só para o lambda par, para o lambda ímpar aqui. Ó. O lambda ímpar aqui em cima é complicado, mas para o lambda ímpar aqui embaixo dá tudo certo, você tem polinômios. Então a equação de Hermite tem soluções polinomiais que são muito semelhantes àqueles polinômios do Tcherev, né? Com aquelas mesmas propriedades interessantes também, etc. E a moral da história é o que está feito aqui embaixo, é o seguinte. Bom, se o lambda for um inteiro, vamos resumir isso daqui. Se o lambda for um inteiro, uma dessas duas soluções é polinomial e a correspondente solução psi tem essa propriedade de que no infinito vai dar zero. Tá legal? Não tá lá. Então, se o lambda for assim, a energia da partícula é essa, com lambda inteiro. Tudo bem. Agora, e se lambda não for inteiro? Aí a gente vai argumentar. Aqui eu acho que vale a pena vocês argumentarem um pouquinho. Se o lambda não for inteiro, você pode mostrar que essas soluções aqui, ó, essas soluções crescem tão rápido que esse limite daqui não dá zero. De fato, dá infinito. Então, todos os coeficientes aqui não são, nenhum deles se anulam e as partículas não têm solução com essa propriedade. Então, qual é a moral da história? A moral última. Se o E for assim, onde isso aqui é inteiro, tem solução. E se o E não for assim? Se o E não for assim, está aqui o argumento, ó, vocês vão olhar, né? Não tem solução com aquela condição de contorno. Então, olha o que é a conclusão final super interessante. A equação do oscilador harmônico quântico, lá, aquela que a gente viu, possui solução admissível nesse caso, para algum inteiro não negativo n. Mas olha só, se isso daqui é inteiro e a energia são múltiplos inteiros desse número, a energia está quantizada. Essas energias aqui é um múltiplo, é outro múltiplo, é outro múltiplo. E se o lambda não for inteiro? Se o lambda não for inteiro, não tem solução. Então, as únicas energias possíveis são os múltiplos dessa daqui. Uau! Isso é a quantização da energia do elétron. Uau, a mecânica quântica tem esse nome por causa dessa propriedade, né? Tá legal? E aqui nesse exemplo, de onde é que saiu essa propriedade? Saiu dessa equação de Hermite. Vamos voltar aqui um pouquinho na equação de Hermite. Vamos voltar aqui, ó, saiu aqui dessa equação, né? De fato, a gente fez uma manipulação, chegou aqui, essa daqui é a equação de Hermite. Percebendo que essa equação, dependendo do lambda, tem soluções polinomiais ou não. Se a solução for polinomial aqui, que corresponde aos lambdas inteiros, então você tem uma solução muito boa dessa outra equação
do oscilador harmônico quântico. Mas, se o lambda aqui não for inteiro, as soluções dessa equação crescem muito e não satisfazem aquela condição de contorno. E aí não tem solução. Puxa, então essa equação é um espelho do que está acontecendo lá no mundo quântico, né? Ela está dizendo, olha, eu sei quais são os valores da energia possível e ela é quantizada. Puxa vida, que força tem essas equações, né? Para a gente é só uma equação com coeficiente variável. Para a física, não é, né? Vamos voltar lá para a física. Vamos voltar aqui um pouquinho a mais. Deixa eu voltar aqui na coisa do oscilador harmônico quântico, né? A gente está vendo isso daqui, ó. Esse daqui é a equação do oscilador harmônico quântico. Tá legal? Tá lá. Quais são os valores de E possíveis que levam em soluções que ficam presas no núcleo? As únicas energias possíveis são aqueles múltiplos de um determinado fator que tem lá. E como é que a gente conclui isso? Olhando para a equação de Hermite e vendo as soluções polinomiais ou não dessa equação de Hermite. Poxa, é mesmo uma força grande, né? Tá bom? Então, acho que essa que é a ideia, né? Isso aqui, para a gente, é só um exercício a mais. Mas não é só isso, né? A gente está fazendo esse exercício, não é gratuito e não é só para torturar os alunos. O professor adora torturar aluno, né? Mas não é só para isso, não. Vocês estão vendo aí um motivo da importância, né? Nós vimos duas equações super importantes nessa aula. A equação de Airy, com aquela solução que muda de comportamento quando, né, a partícula encontra lá o gráfico da equação de Airy. Está aqui, né? Essa equação de Airy, as soluções têm esse comportamento estranho, o que espelha a realidade, né? A partícula encontra a barreira de potencial. E depois a gente viu agora o oscilador harmônico quântico, que cai na equação de Hermite, que é essa equação que a gente viu aqui embaixo. Essa daqui é a equação de Hermite, correspondente a. Eu acho que isso ilustra bem o que a gente está querendo, tá tudo direitinho, né? A gente ainda tem aí um tempinho para alguma pergunta, se vocês tiverem dúvida. Mas eu acho que está... O bom aqui é se vocês agora fizerem uma leitura mais crítica e verificando aquilo que a gente deixou de verificar aqui, né? Tem muito detalhe que, se a gente for investir no detalhe, a gente perde a visão ampla das coisas, né? O detalhe dá para vocês fazerem. O importante aqui é a gente ter essa ideia do geral, né? De onde é que a gente quer chegar com esses resultados, né? A gente quer ilustrar que eles são importantes, que as equações diferenciais de fato são usadas para modelar coisas do mundo real, né? E modelar coisas que eventualmente não dão para ser vistas, como é a mecânica quântica. Para isso a gente cai em equações de coeficientes variáveis, não tem jeito, e é por isso que a gente introduziu as séries. As equações de coeficientes constantes não resolvem esse problema, mas as séries resolvem sim, e a gente consegue falar então de funções analíticas, soluções em série, né? As relações de recorrência que são interessantes, né? São todos fenômenos que encontram um espelho no mundo físico, tá bom? Então tá tudo certo, pelo visto vocês aí não têm nenhuma pergunta. Nós vamos ficando por aqui, lembrando que essa aula vai ficar lá disponível para vocês logo em seguida, né? Vamos ver se hoje, que é um dia que está um pouco frio, e a audiência hoje foi muito pequena, né? Nós só 6 pessoas aqui vendo a aula, mas eu tenho a impressão que lá, com a aula gravada, vocês podendo reassistir a aula também, vai ficar uma coisa boa, tá bom? Um abração a todos e até a próxima aula, então.